Shalom, irmãos. 18º dia do nosso propósito. E nesses dias nós temos falado sobre amizade com Deus, como desenvolver essa amizade. Nós temos falado sobre adoração, porque a gente está aqui batalhando nesses dias, né? Para entender o porquê que nós estamos aqui, porquê que Deus nos enviou para essa terra, o que nós estamos fazendo aqui, porque parece que a vida às vezes não tem muito sentido, né? E nós estamos buscando nesses dias o sentido de estar aqui na Terra, né, de viver aqui na Terra. E entendendo que sem cumprir, né, sem viver os propósitos, a vida nunca vai ter realmente sentido. E eu já notei, né, eu acredito que vocês já viram que nesses dias eu falo do propósito, daí tem um dia ou outro que eu acrescento, né, ou dou continuidade para aquilo que foi falado no dia anterior. E hoje eu quero falar sobre alguns dias anteriores, né? A gente falou de adoração, de rendição, a gente falou de ser amigo de Deus, de como ser amigo de Deus. E hoje eu quero fugir do sentido do propósito, mas ao mesmo tempo permanecer, trazendo um sentimento ou uma visão que muitos de nós temos, né? Ou já tivemos, ou teremos, que é quando Deus parece que está distante. A gente falou de desenvolver esse relacionamento de amizade, que o caminho está aberto, né, que Jesus preparou esse caminho para nós sermos amigos de Deus. Nós falamos sobre estar rendido, né, não ter resistência. Mas e quando, irmãos, a gente faz tudo isso? E parece que nada atrai a presença ou a resposta, ou o olhar de Deus para nós. Quando a gente faz tudo isso e o silêncio permanece. Aquele dia que eu ministrei sobre o Salmo 37, na verdade agora eu nem lembro se foi aqui que eu ministrei o Salmo 37, se foi no Shabat, mas amém, né? Se foi aqui, amém, se não foi, vamos lá, né? Falando sobre agrada-te do Senhor, eu acho que foi aqui, ou foi nos dois. Falando sobre agrada-te do Senhor, que eu até coloquei a questão de uma pergunta, né, que o Senhor fez: e se tudo o que vocês fizessem não tivesse recompensa nenhuma? Como que você continuaria, né? Se você soubesse somente da existência de Deus e da eternidade, mas aqui na Terra não tivesse resposta. E agora eu quero trazer uma outra pergunta, e essa sou eu mesmo que estou fazendo. E se você usasse tudo isso, né? A gente não está trazendo métodos, mas nós estamos trazendo revelação da palavra, que nos ajudam dentro de uma caminhada, né? A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então isso mostra que a gente caminha em lugares de treva, e o que vai nos manter no caminho, o que vai nos apontar o caminho é a palavra. Ela é a lâmpada que mostra aonde eu estou caminhando. Se eu estou caminhando num lugar seguro, que é Cristo, né, que é o caminho, a verdade e a vida, ou se eu me desviei, se eu me perdi do caminho e estou caminhando num caminho paralelo, achando que estou no caminho de Cristo. E se Deus permanecesse em silêncio, irmãos? Se o Senhor não falasse mais? Porque nós falamos de adoração, de rendição e de ter Deus como amigo. E o amigo é aquele que interage, né? O amigo é aquele que a gente brinca, que a gente conversa, que a gente chora. O amigo tem uma interação muito direta conosco. E dentro da adoração, eu falei também, acredito que, não sei se foi nessa semana ou na semana passada, que dentro da adoração é o momento onde a gente vai se transformando, né? A imagem e semelhança do Cordeiro. Mas e esse silêncio de Deus? Qual deve ser a nossa postura diante do silêncio de Deus? Como agir quando eu não tenho uma voz, né? Eu tenho um silêncio. E daí eu parece que eu me perco, ou bate uma solidão tão grande que eu não sei o que fazer. Irmãos, eu sempre falo que eu gosto muito de testemunhar as minhas experiências, porque em muitos momentos
foram experiências de irmãos que me ajudaram, de como eles vivenciaram e como eles viram a palavra, né? Então, eu conto bastante testemunho, irmãos, mas eu quero que vocês entendam algo, que todos esses testemunhos é de uma caminhada de quase 29 anos, quase 30 anos de convertida. Né? No dia a dia a gente tem uma vida normal, é igual a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia e parece que tudo aconteceu ali naquele momento, e não é. A Bíblia é um livro escrito durante anos, né? Se a gente vê, se trata do dia a dia das pessoas, dos erros, das falhas e da intervenção de Deus. E eu quero falar trazer um testemunho acerca desse silêncio, né? Há muitos anos atrás, foi antes da gente comprar essa casa aqui, em dezembro fazem 25 anos que eu moro aqui. Então tem uma caminhadinha já, né? A gente estava procurando uma casa para comprar, para financiar na época, né? E Deus não sinalizava, irmãos. Deus não sinalizava nada, mas existia um sentimento, né, no nosso coração acerca de comprar casa, de sair do aluguel, de pagar aquilo que era nosso. E nesse período, né, dessa busca, um dia a gente estava num culto e tinha uns pregadores de fora. E Deus usou aquele pregador para falar acerca de pessoas que queriam comprar casa, que estavam sonhando e tal, e que Deus iria dar casa. E daí ele pediu que colocasse as duas mãos abertas, né, para frente, porque ele ia orar. E o Senhor ia entregar chaves ali naquela noite. E aquelas pessoas que queriam receber a casa, elas sentiriam algo na mão. O peso da chave, o óleo, aquela sensação de óleo caindo, ia sentir algo na mão, né? E, irmãos, eu levantei a mão com tanta convicção, porque a gente estava orando muito, né? A gente estava buscando e procurando casa, e mexendo com a documentação na Caixa Econômica. Então, assim, aquela pregação era uma confirmação, né, para mim, de que Deus estava sinalizando que realmente a gente teria casa. E eu levantei as mãos, né, com aquela maior fé de que algo ali sobrenatural iria acontecer. E de repente eu escuto um chorando de um lado, outro pulando do outro, e aquela coisa da presença de Deus, né? E, irmãos, eu não senti nada. Sabe que nada? Nada. Nem um arrepio, nem um vento. Minhas mãos continuaram igualzinho estavam, eu não senti nada. Nada, nenhuma sensação. E naquele momento a minha alma quis se abater, né? Porque eu pensei, será que a gente não vai ter a casa? Né? Então, a minha primeira reação foi vir o início do abatimento. E no mesmo momento, irmãos, eu levantei minhas mãos na igreja. É engraçado, né, que a gente vai falando, parece que vai vindo a memória, né, daquele momento muito claro. Eu levantei minhas mãos e eu falei, Senhor, a fé é crer naquilo que eu não vejo. E eu não estou ouvindo nada da parte do Senhor. E teve uma palavra e eu não senti nada. Mas eu não me movo pelo que eu estou sentindo. Eu me movo pelo aquilo que eu creio. E eu tomo posse hoje da minha casa. Eu creio que hoje o Senhor entregou a chave da minha casa. E passou, irmãos. O Senhor também não falou nada. Continuou o silêncio. Mas dentro de poucos meses eu estava dentro da nossa casa. O Senhor abriu as portas de uma forma milagrosa, irmãos. Milagrosa. Na época, nunca se esqueça que eu moro em Ariquemes, Rondônia. Então, para financiar a casa, que era muito difícil, irmãos. Muito difícil, porque a documentação que a Caixa pedia eram mínimas casas que tinham. E o documento que mais pegava era a planta. Né? Então, a gente não encontrava e era muito caro. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro para comprar casa. O dinheiro que a gente tinha era o dinheiro de FGTS que estava na conta. Foi a única entrada que nós demos. Então, não tinha condição de comprar, sabe? A gente não tinha condição de pagar nada por fora. E a gente não encontrava casa. Não encontrava.
E daí, o irmão que trabalhava na Caixa Econômica, que era irmão da mesma igreja que a gente, né? Ele que estava ajudando, ele ficou sabendo dessa casa aqui. E essa casa estava toda certinha, toda documentada, porque a dona da casa queria financiar, vender financiada, né? Que era mais fácil. E ela documentou tudo. Deixou tudo certinho, né? E daí a casa estava aprovada pela Caixa. Já tinha feito vistoria, já tinha feito tudo, irmãos. Estava tudo aprovado. E uma pessoa de São Paulo estava comprando essa casa. Só que no vasculhar da vida dessa pessoa, né? Porque eles vasculham tudo, foi descoberto que ele estava com mandato em São Paulo por causa de pensão alimentícia. E daí esse irmão ligou pra gente na época e falou, ó, apareceu uma casa, assim, assim, assim. E a gente fechou o negócio, irmãos. E quando a antiga dona foi na Caixa, ela perguntou, né, na nossa frente, como é que estava a nossa documentação. O Ranieri falou que nossa documentação estava toda aprovada, estava tudo certo, né? Era só os trâmites mesmo de documentação mesmo, mas conosco não tinha mais nenhum enrosco. E a casa também não tinha enrosco. Resumo, irmãos, ela liberou a gente para vir morar na casa. A gente morou uns 3 meses sem pagar aqui, até toda a documentação ser linkada, ser resolvida, né? Todas as assinaturas. Imagina, na época não era tão simples, né? Hoje é tudo muito rápido por causa da tecnologia, mas na época não. Tinha que ir para Brasília, voltar a documentação e tal. A gente morou uns 3 meses de graça aqui. E tudo isso, irmãos, no silêncio de Deus. Então, a gente falou, né, sobre esses temas atrás, né, sobre amizade, como desenvolver amizade, sobre rendição, sobre adoração. E eu creio, irmãos, que a verdadeira adoração, aquela adoração que sai do profundo da alma, a gente falou sobre o equilíbrio, né, da razão e da emoção. E esse equilíbrio, ele vem quando o Senhor está no silêncio e aparentemente não tem resposta, aparentemente as coisas não estão fluindo, e o meu coração, eu conduzo as minhas emoções com toda a minha força a continuar adorando. Eu creio, irmãos, não por mim, mas pela misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que tudo vem dele, até o desejo de adorá-lo vem dele. Mas eu creio que o ponto-chave de ter a casa foi naquele dia, onde no silêncio eu decidi confiar. Eu decidi depositar no Senhor e falar, Senhor, eu não posso isso aqui. Eu creio que o Senhor está fazendo, ainda que eu não veja nada. E esse é um testemunho, irmãos. Mas isso não é pensamento positivo. Não é lei da atração. Não é eu trazendo o externo, é você pegar, por exemplo, essa ministração e começar a fazer declarações para viver a mesma coisa. Não é isso. É ter um coração entregue à palavra. E daí parece loucura o que eu vou falar aqui agora, mas eu creio que tudo isso começou nas escolas dominicais, onde a gente estudava a Bíblia. Né? Eu não faltava escola dominical. Eu não faltava porque eu não conhecia nada da Bíblia. Irmãos, a única coisa que eu conhecia da Bíblia quando eu me converti era João 3,16. Era o único texto que eu conhecia. Eu não conhecia nada, 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 nada de princípios, de valores, de nada. Então eu queria conhecer. Eu até falei um dia para vocês que eu ia na casa desse irmão, né, senhorzinho, irmão Oswaldo, queridos, na época era presbítero, hoje é pastor. Senhorzinho, hoje eu acho que ele está com uns 80, 90 anos. Na época ele já era bem senhor, né? Já tinha mais de 60, já era bem grisalho. E eu, jovem, 19, 20 anos, eu ia para casa dele, para ele me ensinar a Bíblia. E ele me ensinava com tanto prazer, sabe? Com tanta alegria. Então, irmãos, a adoração verdadeira, ela vem no tempo do silêncio, quando eu não escuto, eu não sinto nada externo, mas a palavra, ela está plantada dentro de mim. Irmão, se você não gastar tempo com a palavra, se você não gastar tempo para olhar a Bíblia e falar, uau, meu Deus, isso aqui, que verdade linda isso aqui, Senhor, isso aqui eu não estou vivendo, Senhor, isso aqui eu não estou fazendo, Senhor, isso aqui eu não estou sendo. Dificilmente, irmãos, a gente vai conseguir ter uma adoração verdadeira que flui do íntimo. Uma adoração de convicção. Eu tenho convicção disso. E quando essa adoração verdadeira vem, ela gera em nós, queridos, coisas que
nós, dentro do comum, não conseguimos. Existe uma certeza, sabe? Existe uma certeza. Porque essa certeza não está respaldada em mim. Eu estou vendo, eu tô vendo os escritos e eu vejo que Deus se move dessa forma. Não vai ser diferente comigo. Se eu andar no mesmo caminho, irmãos, e aqui está uma outra questão. Não adianta somente eu querer o mesmo resultado. Eu tenho que trilhar o mesmo caminho. Porque às vezes, irmãos, a gente olha para outros irmãos e a gente tem pessoas como exemplo, né? Eu acho isso extremamente normal. E a gente se inferioriza porque a gente não tem o resultado, mas é porque a gente não está no mesmo caminho. Se eu estiver no mesmo caminho de entrega, de renúncia, de obediência, de viver uma vida para o Senhor, de amar o Senhor, né? Se eu estiver no mesmo caminho, não tem como eu não ter o mesmo resultado. Eu não vou dizer que o resultado é o mesmo, na mesma proporção, porque os propósitos individuais são diferentes. Aqui a gente está falando de propósitos gerais, né? Tudo que a gente está falando agora é o propósito para todo mundo. Mas existe o pessoal meu, o da Andréia. Mas no contexto geral, irmãos, eu vou receber a mesma coisa. Então, no dia da luta, no dia da dificuldade, no dia que tudo desmorona, é nesse dia que sai o bom perfume da adoração. Ou que sai as mazelas da nossa alma de murmuração, de queda. Irmãos, nós podemos fracassar ou fraquejar ou esmorecer nas nossas emoções. Nós podemos. Mas o que nos sustenta é se esse fraquejar não estiver relacionado a Deus. Eu sei quem Deus é. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vai se levantar nessa causa, então eu permaneço, eu continuo. Isso é adoração. Sabe, se a gente olhar a história dos Salmos, grande parte dos Salmos foram escritos em momentos de muita dor de Davi. Em momentos de perseguição, em momentos de afronta. Tanto que a gente lê os Salmos, por exemplo, o Senhor é o meu pastor. O que Davi estava declarando ali, irmãos? A gente acha bonito isso, mas esse é um salmo de ataque, de angústia de alma. Ele não vai me faltar. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que ele está comigo. Eu sei que o seu cajado ele vai à minha frente, endireitando o meu caminho, me mostrando para onde eu tenho que seguir. Sabe? A minha alma, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Irmãos, que adoração. Ainda que eu esteja falando comigo mesmo, fica no seu lugar. O Senhor que vive e reina sobre tudo, ele vai dar direção, ele vai dar orientação. Isso é a verdadeira adoração, irmãos. É a adoração com que nós falamos do equilíbrio entre a emoção. Eu não deixo a minha alma roubar a minha adoração. Porque a minha razão mostra o que a palavra diz, quem Deus é, e é nisso que eu sigo. Eu não sigo pelos que meus olhos veem, pelas circunstâncias que estão acontecendo. Irmãos, e como isso é difícil de ser inculcado nas pessoas. Como hoje, nessa geração, nós vemos pessoas se movendo pela emoção. Cristãos, irmãos, que não caminham dentro, não caminham com sapatos da luz da palavra, que caminham no seu próprio entendimento, que caminham da forma como acham que devem fazer, tudo porque eu não estou sentindo, eu não quero, eu não vou. Porque Deus quer o meu bem. Então, sim, irmãos, Deus quer o meu bem. Que pai quer o mal do filho? Nós não estamos falando de um pai humano, natural, carnal, demoníaco, não. Nós estamos falando do pai, do Criador, que nos projetou, irmãos. Que nos enviou para essa terra, que tirou da sua essência o sopro de vida e derramou sobre nós.
É desse Deus que nós estamos falando, sabe? É desse Deus que vive nos dando oportunidade, perdão, irmãos, que vive abrindo caminhos, de um Deus que investe em nós, que acredita, de um Pai bom. Ele não quer o nosso mal. Porém, o bem de Deus está dentro da estrutura dele. Não adianta eu querer viver fora e viver o seu bem. Não adianta eu querer viver de acordo com o meu entendimento e ainda assim ter todo o benefício da obra de Cristo. Não adianta, irmãos. É a mesma coisa que eu estar aqui em Ariquemes e querer viver toda a lei, exatamente como ela é, toda a cultura, toda a comida, toda a vestimenta, tudo do Japão. Irmãos, não tem como. Não tem como. Eu posso comer a comida japonesa do Brasil, que não é a mesma de lá, né? É semelhante. Eu posso vestir as roupas, mas não é a mesma. São coisas que foram feitas aqui. Eu posso fazer várias coisas muito semelhantes ao Japão, mas eu não tenho o mesmo clima, eu não tenho a mesma temperatura, as leis de lá não funcionam aqui. Então eu vou viver uma vida medíocre, achando que eu estou vivendo a extensão do Japão aqui no Brasil. A verdadeira adoração, irmãos, ela é uma vida realmente de entrega. De entrega. Irmãos, a base do servir a Deus, do adorar a Deus, do viver um propósito, é um nível de confiança, aonde mesmo quando eu vejo as coisas dando errado ou não caminhando como eu gostaria, eu confio. Se eu estou vivendo a verdade, se eu estou vivendo a palavra, eu confio no final da história. Eu confio que Deus está vendo, que Deus está conduzindo, que Deus é minha justiça. Eu confio. Eu confio. Eu confio que a minha casa vai ser salva. Eu confio na restauração. Eu confio na reconciliação. Eu confio na restauração. Eu confio na transformação. Eu confio. E os meus olhos não precisam ver para eu confiar. Porque os meus olhos não estão vendo no físico, mas os meus olhos estão vendo pela palavra de Deus. Então, eu leio a Bíblia e a Bíblia me dá um panorama da minha vida. E daí eu consigo adorar no meio da dor. Eu consigo adorar quando Deus está em silêncio. Eu consigo adorar quando os meus olhos não estão vendo nada. Porque os meus olhos físicos não veem, mas a luz da palavra revela um futuro de vitória. Revela que no Senhor nada é em vão, que ninguém pode deter o Senhor, que ninguém pode se levantar contra a força do seu braço, que ninguém pode parar a obra que ele começou. Então é por essa perspectiva que eu consigo adorar em meio à dor. Eu vi um corte de um podcast de uma irmã, que eu nem sei quem é, irmãos, na verdade. Uma mulher negra, muito bonita. E ela dizendo, é um corte muito pequenininho, então eu não sei o contexto da história, né? Mas ela falando acerca do filho dela. E ela falou assim que o filho dela estava bem num dia, estava bem. Daí num dia ele pegou um vírus, uma infecção. No outro dia ele foi para a UTI e no outro dia ele estava morto. E quando ligaram da UTI, perguntando se eles podiam ir lá, ela falou pro marido dela assim, o senhor recolheu, falou o nome do menino. Ela a mãe, tá? E daí ele começou a questionar, não pode, não sei o que, eu quero saber, porque estava no médico, porque não sei o que fizeram, o que aconteceu. E daí ela colocou a mão nele e falou assim, só não esquece que nós somos cristãos e que o Senhor é o dono da vida. Irmãos, que nível de adoração? Que nível de adoração é esse? Aonde o seu filho foi tirado,
E tá doendo muito. Mas a minha emoção não me domina, porque eu sei. E daí, irmãos, eu vejo mães e pais perdendo toda a vida de adoração, de fé, de cristianismo, porque o filho se perdeu aqui na terra. Está vivo. Está vivo. Está debaixo da promessa. Mas como as coisas não estão acontecendo do meu jeito, como Deus se calou naquela situação, então a minha alma entra em desespero, e o desespero rouba a minha fé, rouba a minha adoração, rouba a minha paz. Nós precisamos estar fundamentados, irmãos, para saber que o nosso Deus não é os outros deuses. Ele tem boca e fala, mas nós precisamos também entender que tudo há um tempo, há um propósito debaixo do céu. Há o tempo de falar e há o tempo de calar. E o que me faz caminhar na fé, na adoração, na vida, na entrega, na rendição, no meu relacionamento com Deus, não é se Ele está falando ou não. É aquilo que eu creio, é aquilo que eu vejo pelos olhos da palavra. Eu sei que o meu Redentor vive. O meu relacionamento com Ele não vai esfriar, porque Ele está em silêncio. Eu não vou me perder, porque Ele está em silêncio. Eu não vou deixar de caminhar, porque Ele está em silêncio. O A.P. Eder fala algo bem legal, trazendo uma comparação bem simplória, e a gente já vai encerrar. Ele coloca assim, para a gente entender, né? Deus como um GPS. Então, quando a gente está perdido, o GPS está falando, né? Em tantos metros, vire à esquerda, siga à frente, vire à direita, você errou o caminho, volte e tal, né? O GPS está falando. Mas quando você pega uma reta, que você está no caminho certo, o GPS está em silêncio. Se você errar a rota, o GPS volta a falar. Então, queridos, pegue isso. Às vezes, Deus está em silêncio porque Ele deu uma direção e a gente está caminhando na direção. Simples. Não precisa consertar a rota. Então Deus está em silêncio. A palavra dele está bradando, a palavra dele está falando, a palavra dele está orientando, a palavra dele está nutrindo. Basta. E daí ele é um bom pai, né? Quando a gente é aprovado no silêncio, a gente volta, ele volta a ter esse momento de falar. Mas a gente vai ter muitos momentos de silêncio. E o silêncio de Deus não significa que Deus nos reprovou. Significa somente que nós devemos continuar. Não é hora de parar. No silêncio, a gente continua. A não ser que Deus fale, pare. Senão, a gente só continua. A gente só continua. Continua o quê? Continua a amar, continua a servir, continua a adorar, continua a se relacionar, continua a falar com Ele. A gente só continua. Porque o Senhor tem cuidado de mim e de você. Então, só para a gente encerrar, a verdadeira adoração, ela sai, a mais profunda adoração, ela sai no momento da dor. Que hoje a nossa busca, o nosso pedido de perdão, esse momento de arrependimento, de quebrantamento, seja, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu me desesperei, por todas as vezes que eu me perdi porque o Senhor estava em silêncio. Me perdoa por não ter uma vida de fé, de integridade, por querer que o Senhor fique falando o tempo inteiro como se eu fosse criança. Me perdoa, Senhor, porque eu não vejo a Tua palavra como a Tua voz. Me perdoa, Senhor, porque eu não amo a Tua palavra. Então se volte para isso, sabe? Para buscar o Senhor e entregar o seu coração a Ele nessa. Eu estou pronto para passar por tudo, até mesmo pelo teu silêncio. Em Isaías 8:17, diz assim: Ele escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Então tem momentos que o Senhor vai se esconder. Mas isso não quer dizer
eu vou deixar de colocar a minha confiança nele. E se houve momentos que eu deixei, hoje é o dia da gente gerar essa restauração em arrependimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre você. E que a palavra de Deus escrita seja o suficiente para você ter uma vida de adoração profunda. Amém, irmãos? Amanhã a gente volta, né, para encerrar mais uma semana, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.